Salve! É o som de Lucas de Orelha. Chega mais, galera, para mais um aulão Vou Além. Vamos que vamos, beleza? Eu gosto desses garotos, viu? Eles fazem uns mashups. Eles têm as músicas próprias, né? Mas eles fazem uns mashups muito legais. E hoje, pra gente falar de hard, soft skills, me deu vontade de falar com eles aqui. Galera, pega esse aviãozinho, compartilha com a galera. Essa live eu não deixo salvo aqui no Instagram, tá? Mas elas podem ver depois nos nossos stories, que esse vídeo vai estar lá no nosso canal do YouTube, tá? E hoje até eu construí um gráfico aqui para mostrar a vocês sobre a importância da hard e soft skills. Então, se você acha que isso é importante, se uma é mais importante que a outra, a gente vai entender um pouco sobre isso aqui hoje, beleza? Então, assim, se você sente que tem algum amigo seu que você acredita que precisa ouvir falar sobre esse tema, já sabe, manda aqui o aviãozinho pra ele, porque mesmo que ele não veja ao vivo, ao menos ele vai ver que houve aqui algo no que aprendi na engenharia e vai compartilhar, beleza? Então vamos nessa. Já tô aqui com o meu caderninho. Esse aulão, inclusive, geralmente eu faço um resumo de uma página. Esse aulão tem duas, frente e verso, porque o papo é bom, o papo é muito bom. Minha água, calor aqui, sustentar esse calor de Salvador e o coque. 8h01, vamos lá. Vamos começar essa parada, beleza? Espero que todos vocês estejam bem. A gente, né, continua ainda nesse cenário de pandemia, inclusive alguns estados retomando, né? Eu conheço pessoas que moram em estados como o Amazonas, né, lá na cidade de Manaus, e a segunda onda voltando. Então, assim, galera, onde você estiver, muito cuidado, muita cautela. A pandemia ainda tá acontecendo, então se cuidem, beleza? Mas vamos lá. Ontem, inclusive, eu tava conversando com a Andressa, né? Falei, pô, velho, eu não sei, porque assim, tem semanas que a gente tá super inspirada, tem outras semanas que a inspiração não bate tanto. E eu tava, caramba, o que eu vou falar no aulão Vou Além, né? Com certeza eu sabia que ia ter o aulão Vou Além, mas eu não sabia o que ia falar. Aí a Andressa até falou, pô, Ana, fala sobre inteligência emocional, né? É a terceira habilidade que a gente fala na trilha de soft skills do Explora. É um tema que, pô, recentemente eu passei por uma situação, eu até contei lá no nosso Telegram, que eu entendi, verdadeiramente, eu senti que eu tive inteligência emocional. E eu falei, pô, tema bacana, tema legal. Só que eu não sei se foi antes de deitar ou se foi quando eu acordei, eu não me recordo. Me bateu a vontade de falar sobre esse tema de hoje. A importância da hard e da soft skills. Acho que porque eu fiz um post que eu fiz aqui no Instagram. Eu tava segurando no dia da minha formatura, né? E aí eu geralmente levo os posts aqui do Instagram, eu publico no meu LinkedIn, pessoal. E aí teve uma pessoa que falou sobre isso, né? Sobre a questão do hard skills e tal. E quem sabe o que aprendi na engenharia sabe o que a engenharia vai além dos cálculos. Mas eu sempre reforço algo. O além dos cálculos é uma ênfase. Porque não menospreza os cálculos, beleza? Então vamos lá, galera. Primeiro vamos começar falando sobre conceitos, né? O que a gente sempre... Eu acho que vocês, mais do que eu, inclusive, tem ouvido falar muito sobre essa questão de hard skills e soft skills. E abrindo só um parênteses assim, eu fico muito feliz por esse movimento, tá? Imagina, eu entrei na universidade em 2011, saí ali no final de 2016, né, início de 2017, e eu não conheço esses termos que hoje a gente fala tanto, hard skills, soft skills, como eu falei no post, né, inteligência emocional, que eu precisei tanto na universidade, eu só fui falar depois de formada. Então, esses termos a gente não conhecia, e talvez por isso também que surgiu esse termo engenharia além dos cálculos, porque foi a forma da gente expressar esse movimento, né? Então eu fico muito feliz de ver popularizado esses termos. Então, antes da gente falar da importância da hard e da soft skills, vamos entender o que é hard skills e o que é soft skills. Para quem não sabe, skill é uma palavra que vem do inglês que significa habilidade, tá? E a hard skill, ou seja, aquela habilidade mais difícil, mais dura, poderia dizer assim, é aquelas habilidades que podemos dizer assim, são mensuráveis. Se eu pegar um teste, eu consigo aplicar e medir como é que tá essa habilidade, né? Então você está falando que a gente até vivia, mas não com esses nomes, é bem isso aí. Então, por exemplo, quando eu falo de Excel, se eu te pergunto assim, qual é o seu nível de Excel? Você pode chegar e me falar assim, ó, Ana,
é básico, é intermediário. Mas eu posso fazer uma prova, por exemplo. Eu mesmo já fiz lá meu teste de validação do meu nível de Excel no LinkedIn, por exemplo. Você pode fazer isso no LinkedIn, no processo seletivo. Então, a gente pode te oferecer uma prova que vai mensurar qual é o seu nível de Excel, né? A mesma coisa, quando a gente pensa em qualquer outro software, quando a gente pensa em Lean Manufacturing, quando a gente pensa em TPM, são metodologias que, se eu for lá e mensurar isso, eu consigo uma resposta. Inclusive, até, Paulo, dá só meu parêntese aqui, porque eu tô vendo o professor Haroldo aqui, Ribeiro, que é um dos caras que eu super admiro, sigo lá no LinkedIn, e toda vez que alguém me pergunta de TPM, eu cito ele como referência. Já compartilhei seu site no PDCA a rodo, então tô muito feliz de ter a sua presença aqui, professor Haroldo, gratidão. Então, assim, voltando, né? A hard skills são aquelas habilidades que a gente consegue mensurar. Então, sempre pense assim, se é uma habilidade que eu entrego uma prova, consigo fazer questões dela, beleza, a gente classifica como hard skills. Então, é um software, é uma metodologia que você vai aprender. Agora, a proficiência de uma língua, né? Por exemplo, qual é o seu nível de inglês? A gente pode medir por um TOEFL, por um IELTS, por aí vai. Então, é um conhecimento de máquina. Eu posso... eu trabalho com TAs industriais, né? Então, qual é o nível de conhecimento de Ana sobre TA? Posso fazer uma prova sobre isso. Entende? Então, tudo aquilo que eu consigo mensurar na prova, hard skill. Ou seja, o que a gente vê na sala de aula na nossa universidade, hard skill. Por quê? Porque o professor consegue pegar uma prova ali e, por mais que de algumas vezes não mensure direito, tá mensurando um conhecimento, tá? Então, o que a gente vê muito na sala de aula é hard skills. Agora, o que é a soft skills, né? Soft vem de suave do inglês, então aquelas habilidades mais suaves, as habilidades que eu chamo humanas. E aí são habilidades mais subjetivas, que a gente não consegue essa mensuração por uma simples prova. E aí é quando a gente fala de inteligência emocional, apesar de ter quiz, de testes, é algo que a gente só sabe mesmo com a nossa inteligência emocional quando a gente é posto à prova. É quando a gente fala de liderança, é quando a gente fala de comunicação. Então, assim, as soft skills, elas não são tão mensuráveis quanto a hard skills. Na verdade, são mais subjetivas. E tá muito ligada a questões pessoais, né? De relacionamentos, de como você lida em grupo, como você lida com as pessoas e tudo mais. Uma negociação e tal. Então, assim, pegaram a visão? Apesar de serem termos muito bem difundidos por aí, eu precisava deixar muito claro que o conceito tá claro, tá? Então, a hard skills, aquilo que a gente pode mensurar numa prova, tudo mais. Então, é o que a gente vê muito, muito bem na sala de aula. As soft skills é aquilo que são habilidades humanas que você não consegue mensurar tanto numa prova, tá? Então, esse é o contexto, beleza? Aí, assim, galera, o que é que eu acredito, tá? Sobre a importância da hard e soft skills para o engenheiro. A hard skills, eu vou me imaginar uma ação, você entendeu, né? Vamos imaginar um videogame. Vamos imaginar que nossa carreira é um videogame. Eu vejo assim, a hard skills, ela até dá um start nesse videogame, tá? Apesar de que eu tenho visto, e eu fico muito feliz desses movimentos, quando eu vejo Magazine Luiza tirando pré-requisitos de proficiência em inglês, tal, Ambev, até por questões de inclusão, mas eu fico muito feliz até por isso, porque vai sair muito mais esse contexto de hard skills do técnico para ir muito mais até para soft skills. Então, assim, eu tenho visto esse movimento das empresas, mas a gente pode dizer o seguinte, geralmente a hard skills vai dar um start na tua carreira. Então, saber um TPM, saber muito bem aquele conteúdo que você está vendo na sala de aula, em fenômenos 3, em operações unitárias, tudo isso possivelmente, né, o Lean, o Green Belt, possivelmente ele vai te ajudar a dar um start na sua carreira, tá? É o botão de start do videogame. Mas é assim, possivelmente, tá? Provavelmente. Eu não posso dizer que é uma verdade absoluta, porque como eu disse, as empresas estão mudando seus pré-requisitos de entrada. Então vai ter um momento que esses testes de lógica, hard skills, testes de inglês que a gente passa nos processos seletivos, vai deixar de existir. Então se é cada vez mais soft, vai virar mesmo. Mas vamos lá, então é como se a hard skills a gente conseguisse dar um start na nossa carreira, no nosso videogame de carreira. Agora o que eu falo? A hard skills até te dá um play no jogo da sua carreira. Agora, para você passar de fase,
que nem no videogame. Pra você passar de fase, velho, você tem que ter soft skills. Não é só aquilo que é mensurável. Tem que ter a inteligência emocional, tem que saber lidar com pessoas, tem que saber negociar, tem que saber se comunicar. Então, a metáfora é essa. Hard skills até te ajuda a dar um start no videogame. Mas pra você passar de fases, a gente precisa passar nos soft skills. E aí tem pesquisas como da Page Personal em 2018. E eu fico curiosa se eles fizessem essa avaliação agora em 2020, como é que seriam os números. Mas lá em 2018 eles fizeram uma avaliação do seguinte. Eles perceberam que 90% dos profissionais, isso aí se você pesquisar você vai achar no próprio G1, tá? 90% dos profissionais são contratados pelo perfil técnico, ou seja, pelas hard skills, e demitidos pelo perfil comportamental. Então imagine aí, eu até fiz aqui uns tracinhos, porque eu já fiz um vídeo no YouTube sobre isso. Imagine aí, tem 10 pessoas numa sala, 10 pessoas. 10 pessoas foram contratadas, tá? 10 pessoas foram contratadas. Dessas 10, 9 delas foram contratadas pelos hard skills dela. Pelo conhecimento de Excel, pelo Green Belt que teve, né? Pelo Lean Manufacturing, pelo que aprendeu na universidade. É hard skills a fundo ali, né? Na sala de aula. Então, numa contratação de 10 pessoas, 9 entraram por conta desses conhecimentos. Agora imagine aí, desses 10, 9 que entraram por esse conhecimento vão ser demitidos porque não tem soft skills. Ou seja, eles não estão aptos a partir para as outras fases do jogo. Então assim, galera, qual é o ponto? Eu acredito no seguinte, aí agora eu vou mostrar a vocês a importância das soft skills a partir de um gráfico que eu criei, tá? Isso é invenção de Ana. Então se você discordar, discorde de mim. É uma invenção que eu criei porque eu gosto dessas coisas, de tornar as coisas visualmente mensuráveis. Eu gosto dessa brincadeirinha, tá? Deixa eu virar aqui um pouquinho a câmera. Aqui, peraí. Massa. Então, isso aqui foi pro vídeo do YouTube que eu fiz, né? Então, 10 carinhas, 10 pessoinhas sendo contratadas, 9, imagine, velho. De cada 10 pessoas que são contratadas, 9 entram pelo perfil técnico e também são demitidas pelo comportamental. É isso aí, desse a gente inventa, né? Então vamos lá, galera. O que é este gráfico? Imagine o seguinte, aqui é a evolução da sua carreira, tá? E aqui é o tempo. E aqui é o tempo, o decorrer do tempo. O que é que eu, Ana, acredito? Aquele cara que foca aqui, ó, e aquela cara, né? Que foca aqui em TPM, em Lean, faz um Green Belt, os cursos, as provas da faculdade e tal, e por aí vai. Esse cara que foca bastante na hard skills, eu acho que ele vai se inserir legal no mercado, tá? Ele vai ter vai já entrar num cargo massa. Só que o que vai acontecer é aquilo. A hard skills vai dar o start na carreira dele. Deu o start. Só que só ter hard skills não sustenta. Então, deu o start, mas não vai conseguir passar de fase. Então você é demitido, velho. Com o tempo, a empresa entende que, o cara é bom em TPM, o cara é bom em Lean, o cara tem Green Belt, o cara tem um CR foda. Só que ele não sabe lidar com pessoas. Ele não sabe ter inteligência emocional, estoura com tudo. Então esse cara, ele até entra legal, mas não fica no mercado. Agora vamos imaginar o contrário. Galera, isso aqui é invenção. Ana, gratidão, tá? Então, se vocês discordarem, discordem de mim. Esse é o que eu acredito. Beleza. Agora vamos imaginar o cara que, ele tem inteligência emocional, ele se comunica bem, e por aí vai, né? Negocia bem, criativo, enfim, uma série de soft skills. O que eu acredito? Esse cara, ele talvez não entre, não dê um start tão alto quanto o cara hard. Ele vai dar um start sim na carreira dele. A empresa vai capacitar ele, né, com as hards necessárias. E aí ele cresce. Ele vai crescer, tá? Ele vai crescer. Se você tá gostando dessa reflexão, compartilha com os amigos, tá? Ele vai crescer. Agora, é um pouco mais devagar, porque
uma coisa que eu acredito é que só de soft skills não se vive um profissional. Você tem que ter o equilíbrio. Aí que entra a importância da hard e soft skills. E eu vou dar um exemplo meu pra vocês, tá? Pra mim, esse é o cenário ideal. É quando você tem a hard, é quando você tem o TPM, você tem o LIS, você tem o Green Belt, você fez bem sua faculdade. E ao mesmo tempo você tem inteligência emocional, se comunica bem e tal. Aperfeiçoa seus soft skills. Pra mim, você já dá um start muito bom. E ó, tem uma carreira acelerada. É isso que eu acredito. É isso aqui que eu acredito. É isso. E aí, o trabalho que a gente faz no Explorer, com a galera que se conecta com a gente, é exatamente isso. A gente quer te manter nessa curva, tá? Então, assim, muita gente, ó, sai aqui. Ela tá sincera e tal, mas sai. Eu conheço pessoas, galera. Eu conheço pessoas muito boas. Fizeram intercâmbio comigo, tal, tinha várias trajetórias. Entrou numa empresa, não tinha soft skills, pô, foi demitido. E hoje não tá inserido no mercado. Vai ter gente que vai entrar sem ter tudo aqui e vai ter soft skills e vai crescer, porque a empresa vai investir nela, porque vê que ela tem um perfil comportamental legal e que vale a pena o investimento. Entende? Então, assim, pega essa visão. Qual é a importância do hard e soft skills? Pra mim, só ter soft, você cresce, mas não é tão acelerado, e só ter hard, você não vai passar de fase. Talvez você nem seja demitido, mas você não vai passar de fase. Agora, acelerar a carreira, dar o start, passar de fase, tem que ter esse equilíbrio de hard skills e soft skills. Beleza? O que é que vocês acharam? Fez sentido aí pra vocês? Me contem aí um pouquinho pra eu poder dar meu exemplo do como é que eu aprendi naturalmente, ou seja, na prática, a importância disso tudo aí, da hard skills e da soft skills. Me contem se vocês gostaram desse gráfico. É uma invenção aqui baiana que aprendi na engenharia, porque é o que eu acredito. A gente não vive só de hard skills, nem só de soft skills. É necessário esse crescimento. Obrigada aí, Guilherme. Então, vamos lá. Então, assim, se só ter soft skills, como a gente viu, a gente começa a dar um start legal, mas não passa de fase no jogo da carreira. Não passa de fase. 90% dos profissionais são contratados pelo perfil técnico e demitidos pelo comportamental. Só ter soft skills também, eu acho que é importante, é essencial. A gente viu que a gente cresce, só que a empresa vai ter que investir muito em você para que... Então, para mim, acelerar a carreira é ter a hard skills, ou seja, manjar bem dos conhecimentos técnicos e também das habilidades mais suaves. Eu já compartilhei aqui com vocês, eu fiz uma masterclass sobre isso, de uma mentoria de carreira que eu tive com um dos meus mentores, né? Ele hoje é gerente de uma grande multinacional aqui no Brasil. E ele conversando comigo, né? Ele deixou muito claro a promoção que ele perdeu, uma grande promoção de carreira que ele perdeu, porque ele não tinha soft skills. Mas ele foi muito claro comigo também. Ana, você tem que conhecer tudo da sua planta, velho. Então, assim, a área que eu tô, eu conheço, velho. Eu conheço. E eu acho que é o mínimo que se espera de mim, tá? Atrelado ao fato de eu saber lidar com as pessoas do meu time, de eu saber liderar e uma série de outros fatores, tá? Então, pra mim, e aí entra o ponto que eu sempre falo. Quando a gente fala que não quer aprender na engenharia, a engenharia vai muito além dos cálculos, é simplesmente uma ênfase, porque eu não preciso enfatizar que os cálculos são importantes. Eu acho que a universidade já faz muito bem esse papel. Então, jamais use esse termo fora desse contexto, tá? A engenharia vai muito além dos cálculos, mas não menospreza os cálculos. Eu me lembro uma vez que eu fiz uma palestra chamada Engenharia Além dos Cálculos, apresentando essas questões de soft skills, habilidades do futuro e tal. E foi bem na aula de uma professora de cálculo. Aí terminei, aí ela falou assim, Ana, agora fala um pouquinho da importância do cálculo. E aí eu reforcei isso com a galera. Aí eu deixei muito claro, gente, o além dos cálculos é só uma ênfase. Porque a gente já é mensurado, muito mensurado sobre nossas hard skills. A gente é cobrado muitas vezes por isso. Não pelo quanto a gente lidera, não por quanto a gente se comunica com as pessoas. Então, assim, é uma ênfase. Aí, pra dar um exemplo pra vocês, eu vou também compartilhar o que eu acredito, como é que você pode construir essa carreira aí de equilibrando hard skills e soft skills. Quando eu assumi em 2017 a área que eu lidero hoje, dentre os desafios que eu tinha, eu precisava, a fábrica tinha começado a cultura de TPM, a implantar o TPM em 2016.
Como vocês sabem, eu era estagiária da fábrica que eu trabalho hoje, só que eu estagiava na área de processos. Então, assim, o meu contato com o TPM foi por um grupo lá voluntário que teve de uma área suporte de 5S. A gente pegou um almoxerifado, um estoque lá, e a gente fez um 5S. Então, assim, eu aprendi muito bem o 5S, tá? Era o meu conhecimento de TPM. Quando eu fui para a produção, né, engenheira, aí veio o desafio de liderar junto com a galera a implantação do pilar de manutenção autônoma, né, manufatura autônoma. E aí, galera, é o seguinte, então 5S, que é a base do TPM, eu sabia, mas esse pilar, né, que você torna a manufatura autônoma, né, os operadores têm aquele sentimento de dessa máquina é minha, eu cuido, né, você leva a máquina para condição básica, eu não tinha conhecimento algum. Então, hard skills nesse ponto, zero. Minha hard skills era zero. Beleza. Aí, o que acontece? Minha área começou muito fraca nisso, tá? A hard skills não foi muito bem internalizada. E a gente tem uma consultoria de um consultor japonês. Ele vinha nesse início de TPM lá na fábrica, ele vinha mensalmente. E galera, eu vou dizer a vocês, o fato de eu não ter essa hard skills, a gente apanhou pra caramba. Não só eu, né, mas o time, a gente não tinha essa hard skills, a gente não entendia como é que a manufatura autônoma funcionava. E os feedbacks, o japonês, ele tem um approach muito diferente do que a gente vê aqui no Brasil. E o aprendizado com o japonês dói muito. Porque eles são muito práticos, né? Tipo assim, se vira, velho. E tá ruim, tá ruim. Aí, beleza. A gente foi, e aí, não ter essa hard skills foi muito ruim. A gente apanhou muito. A gente chega, pô, qual é a nota? A gente se esforçando e tal. 3 de 10. Sabe o que é isso? E aí eu percebi também que, poxa, me afetava. Me lembro que teve um dia que ele deu esse feedback da nota 3. Eu baixei minha cabeça, velho. Eu baixei minha cabeça porque foi uma crítica muito dura pra mim. E tava começando a inteligência emocional 0. E eu lembro que quando eu baixei minha cabeça, e isso, galera, pô, quando você é líder e você abaixa a cabeça, o seu time também vai baixar a cabeça. A galera baixou a cabeça. E aí eu cheguei em casa, eu vi um texto sobre crítica e tal, enfim, depois eu passei por diálogos com a galera e a gente começou a conversar sobre o outro lado da crítica. E foi aí que eu aprendi que o feedback e a crítica, você tem que receber isso, tá? E aí você vai tirar a emoção. Tira a emoção daquela crítica, daquele feedback. Tira a emoção que você tá sentindo e olha a seco aquelas palavras. E quando eu olhei a seco aquelas palavras, eu entendi duas coisas. Eu tava sem a hard skills, que era o TPM, a manufatura autônoma. E eu também tava sem as soft skills, de entender aquilo, de puxar a galera, de fazer... Quando eu entendi isso, aí eu fui até a galera, a gente conduziu diálogos falando sobre esse outro lado da crítica. E hoje eu posso falar assim, atualmente eu me tornei coordenadora do TPM da fábrica, ou seja, eu estudei pra caramba TPM. Então, eu estudei por conta própria. Como eu tô falando aqui, vocês conheciam o professor o Haroldo Ribeiro, né, que entrou aqui, exatamente por isso. Porque eu comecei no LinkedIn seguindo todo mundo que falava de TPM. Aí eu descobri o material dele, estudei todo o material dele. Materiais de pessoas lá da fábrica que tinham materiais, peguei pra estudar. Até hoje, a gente promove isso. Então, curso do Murilo eu já fiz 2 vezes. O curso do Murilo, que é nosso instrutor. Inclusive, em breve tem novidades. O Murilo, que tem uma bagagem, ele foi coordenador de TPM na Nestlé, na Eaton, na Bosch. Então eu fiz já o curso dele presencial, repeti agora na experiência online do que aprendi na engenharia. Então assim, muita hard skill na veia. Se você quiser trocar uma ideia de TPM, eu me sinto apta a isso. Então, a importância de ter hard skills, quando eu não tinha, fracassamos. E a importância também de ter soft skills. Eu entendi que, pô, como líder, eu precisava entender aquela metodologia, entendi ela a fundo e conduzir a galera no passo a passo. E aí, pô, aí foi fácil, porque tem a metodologia e eu acho que eu tenho essa facilidade, né, de ouvir a galera, de compartilhar, da gente fazer junto, de dar o exemplo. Liderança, né? Então, é isso que eu queria dizer. Eu não ia ser bem sucedida nessa empreitada de TPM se eu não tivesse estudado, se eu não tivesse buscado hard skills. Não seria, tá? Ao mesmo tempo, não adiantaria nada eu ser master e black, não sei o que lá das contas de TPM, que você quiser chamar,
se eu não tivesse a capacidade de lidar com o meu time e de convocá-los a essa missão. É o que eu sempre falo, galera. Não adianta só ter Green Belt, você manjar totalmente de lead, TPM, se você não conduz as pessoas. Então, eu acredito nisso. A importância é exatamente essa. Tem que ter essa integração. Tu tem que manjar do hard, daquilo que tá vendo na sala de aula e das metodologias extras e também das soft skills. E aí, galera, por isso, e aí vem o como você pode fazer isso. Por isso que quando a gente fala aqui do Explorer, eu falo com muita felicidade e tranquilidade de falar com vocês que pra mim e pra todo mundo que tá vendo isso, é a experiência mais completa de aceleração de carreira do engenheiro. Porque lá, o que a gente... o que a Sam falou, né? Os dois são importantes e interdependentes pelo que tem de ano. Exatamente, é o que eu acredito. Os dois são importantes e interdependentes. Você resumiu muito bem. Então lá no Explorer a gente entendeu isso. Então, galera, você tem uma trilha de soft skills. Primeiro mês você já recebe lá talento. Porque a gente não vai, eu não vou forçar, eu não vou sair te dando formulazinha de como se comunicar melhor, de liderar pessoas com a forma que funciona para ano. Não, eu vou te dar princípios que você vai construir a partir dos seus talentos. Então, como eu falei, estou me certificando agora, coach baseado em pontos fortes pela Gallup. Quem ainda não conhece a Gallup, dá uma olhada aí. E a gente levou todo esse conhecimento para lá. Então, você reconhece os seus talentos e a partir deles, você constrói seus soft skills. Você está falando com uma pessoa que tem comunicação com o talento 31 de 34. E eu faço live, eu faço palestra. Por quê? Porque hoje eu uso os meus pontos fortes, o foco, o estudioso, para ter o resultado da comunicação. É exatamente isso que a gente constrói na Explorer, na nossa trilha de soft skills. Então a gente entende que soft skills é importante. Só que a gente entende, então todo mês você recebe uma soft skill que você vai aprender, que você vai colocar em prática. E a gente entende também que a hard skills é importante. Então quando a gente estava construindo, né, eu disse na troca, velho, não pode deixar de ter. Então trimestralmente, inclusive agora em outubro, a gente tem mais uma trilha de conhecimento. Então você vai pegar a minha experiência, né, eu vivo na pele do TPM, por quase 2 anos aí fui líder do pilar de manutenção autônoma, agora estou coordenadora do TPM lá da fábrica. E você tem aí 4 aulas comigo, velho, de PBL. Eu levo cases que vocês vão resolver, que vocês constroem junto, que vocês estudam durante a semana e tiram a dúvida e trocam ideias entre si. Aí a gente vai fazer inglês agora também. Então, galera que quer aprender inglês, melhorar a proficiência, a gente tá levando o profissional para isso, porque a gente entende isso, cara, que é importante e interdependente. Então, assim, se você também entendeu isso e tá entendido dessa visão, o link do Explorer tá no link da nossa bio, mas fica à vontade também de falar com a gente no direct. Eu vou te responder, eu vou falar contigo. É muito importante. E aí, Sandrinha, beleza? Então, assim, dá uma olhada, vai lá, porque é o que a gente acredita. É o que a gente acredita e é o que eu vivo na prática, galera. É o que eu vivo na prática. Como eu tô falando aqui com vocês, eu vi pessoas fizeram intercâmbio comigo. Imagina, pô, intercâmbio comigo, estagiou bem, estagiou em empresa grande, formou em universidade boa aqui do Brasil, foi contratada e em questão de menos de 1 ano foi demitida e até hoje não se reinseriu no mercado. Faltou soft skills. Ao mesmo tempo que, como eu disse, não adiantava eu só conduzir a galera se eu não tava entendendo o TPM lá que o japonês estava falando, pô, não adianta. Então, os dois hard skills são importantes, soft skills são importantes, como Sam falou aí, né, importantes, interdependentes. E como a gente viu aqui no gráfico, a hard skills, você até dá play no seu jogo de carreira, mas vai ser difícil passar de fase, talvez você até perca o jogo. A soft skills, você vai passando de carreira, demora um pouquinho. Agora, se você pega a linha hard skills com soft skills, tua carreira vai lá pra cima. Beleza, galera? Tem alguma dúvida? E eu acho que, assim, desenvolvimento disso tudo, sou suspeita a falar, eu sou muito suspeita a falar, mas pra mim o Explorer é o que você precisa, Eu acho que todas as universidades deveriam conhecer o Explorer, porque se o engenheiro tiver contato com aquilo, já foi. Aí, ó, a Alana tá lá com a gente. Então, assim, é isso. A gente tem que construir, né? A Alana fala aqui que lá no Explorer tem treino de soft skills, além de mentorias. Inclusive, domingo que vem não vamos ter o Alô Valém, porque eu vou ter a mentoria coletiva com a galera do Explorer. E nessa mentoria coletiva a gente vai conversar sobre processos seletivos. Eu sempre pego a demanda da galera pra gente conversar.
né? E a gente trocar ideias, né? E junto com uma galera muito capacitada que reforça o que a Ana tá falando. Massa. Então, assim, em resumo, resumão, não menospreza nada. Não menospreza nada. Valoriza as hard skills, as soft skills, e dá foco nisso. Dá foco nisso, no seu tempo, no seu ritmo, valorizando seus talentos, seus pontos fortes. O Gui falou que vai dar uma olhada, como eu falei, o link do Explorer tá na nossa bio, mas fica à vontade também de falar comigo no direct, eu tô à disposição, a Andressa também, a gente vai tirar as suas dúvidas. Beleza? Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa, algum ponto que não ficou claro, alguma ideia que queira deixar aí? O momento tá aberto, beleza? Peço já desculpas aí, domingo que vem a gente não tem aula Vou Além por conta dessa mentoria da Explorer, mas como eu sempre falo, né? A gente abre caixinhas de perguntas, então desse agora também responde caixinhas, porque a gente tá realmente querendo entregar o máximo pra vocês. Então, deixa a dúvida de vocês, o que vocês quiserem perguntar, a gente tá aqui à disposição, eu, o Andressa, os nossos embaixadores que estão trazendo conteúdo assim excelente, né? A gente tem conversar, os embaixadores têm trazido muitos posts falando sobre as soft skills, então isso é muito bacana. E assim, muito obrigada pela presença de vocês, tenho certeza que compartilharam, que chegou uma galerinha massa aqui, agradeço mesmo. Esse vídeo vai ficar 7 dias lá no nosso canal do YouTube, depois fica exclusivo pra galera do Explorer, beleza? Gratidão, galera, tenham uma excelente semana, que vocês possam aí ir além. Tamo junto! Gratidão. Um beijo.